Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro que escancarou a fome e envergonhou o Brasil, escrito por Maria Carolina de Jesus. Vamos falar sobre esse livro, que não apenas marcou a literatura brasileira, mas expôs uma ferida que o país tentava esconder debaixo do tapete. Isso não é um romance, não é ficção, não é uma história para emocionar leitor. É um diário da própria autora. Esse diário foi escrito por uma mulher negra, pobre, mãe solteira, catadora de papel e moradora da favela do Canindé, em São Paulo, durante os anos de 1950. Carolina registrou a própria vida enquanto lutava diariamente para alimentar os seus filhos. Sua narrativa transformou a fome em personagem principal. E talvez seja justamente por isso que o livro continua tão perturbador mais de 6 décadas depois. Antes de você abrir o livro, o título já entrega uma crítica brutal. Para Carolina, quarto de despejo era a favela. Assim como uma casa possui um cômodo onde se acumulam objetos indesejados, a cidade possuía um lugar onde empurrava as pessoas consideradas descartáveis para ela. Negros, pobres, invisíveis. A metáfora é devastadora porque ela continua atual. Carolina não descreve apenas a miséria material. Ela denuncia uma estrutura social que produz exclusão de forma deliberada. Ela, como personagem principal, embora seja uma autobiografia e no formato diário, Carolina é uma personagem muito complexa. Ela é pobre, mas orgulhosa. Temos aí um complexo de Dona Florinda lá de trás. É vítima do sistema, mas não se coloca como vítima o tempo inteiro. Ela vai criticar político, vai criticar vizinho, vai criticar homem, vai criticar rico. E muitas vezes critica até os próprios moradores da favela. Ela vai falar o dia a dia de alguns moradores da favela e atesta a ignorância desses pares. Este aspecto torna sua escrita poderosa, porque Carolina não vai tentar agradar ninguém. Ela escreve o que ela está vendo. E escreve com uma sinceridade quase desconfortável. Em muitos momentos, ela parece mais uma jornalista investigativa do que uma diarista de fato. Mas temos aí um protagonista principal deste livro, que é a fome. Ela aparece em todas as páginas, não como um conceito abstrato, mas uma experiência física, algo vivido por ela. A fome tem cor, tem cheiro, tem peso e humilhação. Carolina descreve dias em que não sabe o que dará aos filhos para comer. Dias em que encontra comida no lixo, dias em que sente vergonha por não conseguir cumprir aquilo que considera a principal obrigação, alimentar as crianças. Poucos livros conseguem transmitir o sofrimento da fome de uma forma muito intensa. Você não vai ler sobre a fome. Em Quarto de Despejo, você vai senti-la. E isso vai tomar uma leitura emocionalmente exaustiva. E a razão de continuar da Carolina, em que ela já fala sobre a questão do suicídio, são os filhos. Eles apontam constantemente a motivação dela. Porque ela vai aguentar a humilhação, vai ficar andando pela cidade recolhendo papel, enfrenta a discriminação. Tudo para garantir a sobrevivência deles. Mesmo diante da miséria extrema, Carolina preserva sonhos para os seus filhos. Ela acredita na educação, acredita na possibilidade de um futuro melhor, na esperança que impede o livro que se transforme em puro desespero. A favela é como um microcosmo do Brasil. Ele não é um espaço homogêneo. Tem conflito, fofoqueiro, trabalhador, honesto, violento, solidário, alcoólatra, sonhador.
A favela de Carolina é uma sociedade completa em miniatura. Ela demonstra que os problemas não são resultado de características individuais dos moradores, são consequência de um sistema que produz desigualdade. Quando a gente fala no mérito da mulher negra, hoje muito se fala sobre representatividade. Maria Carolina escreveu isso décadas antes do tema ganhar espaço acadêmico e midiático. Sua existência já era uma forma de resistência. Ela ocupava o lugar onde a sociedade brasileira não esperava que uma mulher negra ocupasse, de ser autora. Sua escrita rompe o silêncio imposto às vozes marginalizadas e desafia padrões literários da época. Muitos críticos da época tentaram diminuir a importância da obra por causa da sua linguagem, mas esse argumento ignora um ponto essencial. A força do livro está justamente na autenticidade. Carolina não escreve como alguém que estudou literatura em universidades, ela escreve como alguém que viveu aquilo que ela relata. Sua linguagem preserva a oralidade, emoção, espontaneidade. O resultado disso é uma narrativa visceral, sem filtro, sem maquiagem, sem romantização de pobreza. Embora o livro seja profundamente político, ela não faz discurso ideológico. Ela fala da política a partir da experiência concreta. Quando falta comida, quando falta saneamento, quando falta oportunidades. Ela mostra que promessas eleitorais desaparecem assim que a campanha termina. O leitor percebe que a crítica nasce da vivência cotidiana e não de teorias. Por isso continua tão relevante. O maior mérito do Quarto de Despejo talvez seja obrigar o leitor a olhar aquilo que normalmente prefere ignorar. Ela vai destruir a ilusão de que a pobreza é apenas falta de dinheiro. Ela mostra que pobreza também é falta de dignidade, falta de acesso, falta de oportunidades, falta de reconhecimento humano. Seu diário vai transformar estatísticas em pessoas. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga a desigualdade. O que envelheceu nisso aí? Nada. Tem a descrição da fome, da exclusão, do preconceito, da negligência política. Isso é muito assustadoramente atual. E talvez seja a parte mais triste da leitura. Perceber que muitos problemas denunciados por Carolina em 1950, na década de 50, melhor dizendo, ainda permanecem vivos, ou seja, mais de 70 anos depois. Quarto de Despejo não é apenas um clássico da literatura brasileira, é um documento histórico, um testemunho social, uma denúncia, uma obra que transforma sofrimento em memória coletiva. Carolina Maria de Jesus não escreveu para impressionar críticos, ela escreveu para sobreviver. E justamente por isso produziu umas narrativas mais importantes da história do Brasil. Ler Quarto de Despejo é confrontar uma realidade que muitos preferem esquecer. Mas também é reconhecer a força extraordinária de uma mulher que, mesmo cercada pela pobreza, encontrou na escrita uma forma de resistência. E talvez seja a maior lição do livro. A sociedade tentou transformar Carolina em invisível, mas ela respondeu escrevendo. E a sua obra, continua ecoando até hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Ative as notificações para continuar mandando mais livros feito este. E até o próximo vídeo.